Olá, Catarina. Olá. Catarina, tu tens 16 anos agora. Certo. Portanto, este filme de terror começa, tu tinhas 11. Eras mesmo muito pequenina. Sim. Estes desmaios que aconteciam, Catarina, aconteciam em situações muito diferentes? Eu desmaiava em festas, desmaiava em testes, desmaiava em intervalos, desmaiava na piscina, desmaiava em todo o lado. Portanto, não era uma coisa de dizer, não, se fosse um contexto de stress, ela desmaiava, mas se fosse uma situação alegre, não. No início eu comecei a desmaiar em testes e as pessoas achavam, é um bocadinho ansiosa, pronto, é normal. Só que depois, a partir do que se passou aos 13 anos, aí comecei a desmaiar todos os dias. Era horrível mesmo. Eu gostava de perceber se tu desmaiavas de repente, imagina, estavas aqui comigo e de repente caías para o lado, ou se tu, no fundo, sentias que isso ia acontecer, se era uma coisa gradual, há ali umas horas em que não estavas propriamente bem e depois então é que apagavas. Se o dia começasse assim mal, se alguém me dissesse alguma coisa que já me afetava, eu começava logo a sentir-me ansiosa, o coração a bater muito depressa e aí sabia que ia acontecer alguma coisa. E comecei a ter medo. Portanto, tu começaste a perceber que se havia alguma emoção negativa, ela ia crescendo ao longo do dia e, em algum momento, tu acabarias por desmaiar. Exatamente. Mas isso acabava por trazer ainda mais ansiedade. Exatamente. Tu só estavas à espera do momento em que ias para o lado. Exatamente. Ao fim e ao cabo era um bocadinho. Era um bocadinho isto. Na escola, como é que tu vivias na escola com estas situações a acontecer a todo momento? Eu tinha sempre medo de como as pessoas pudessem agir, porque nunca me senti muito com a maturidade das pessoas à minha volta e sempre fui uma pessoa muito a valorizar os problemas das pessoas, só que as pessoas à minha volta nunca percebiam. E quando comecei a desmaiar, aí começou muito... não, gozavam, diziam que era teatro, que fingia, que era falta de atenção, e eu aí comecei a ter medo. A ter medo de ter ataques de pânico, a ter medo do que dizer a essas pessoas. Eu queria ao máximo provar e dizia à minha mãe, mãe, por favor, dá-me papéis para eu provar estas pessoas que estão mal. Só que as pessoas não. E riam-se. Então, mas isso significa que tu, para além daquilo que vivias, ainda eras gozada por viveres e por teres aquilo que tu tinhas. Portanto, tu sentias-te completamente desvalorizada. Autoestima menos 3. Exatamente. Começou uma altura em que eu fazia tudo o que eles queriam. Se não gostassem de uma camisola que eu usasse, uma maquilhagem, eu deixava de usar. Comecei a ter medo de ir à escola. Para tentares, no fundo, fazias tudo para tentar ser aceita. Exatamente. Olha, quando tu falas aqui, Catarina, destas situações que aconteciam a torto e a direito, tens ideia de com que frequência? Isto era uma coisa para acontecer o quê? Uma vez por mês? Nessa altura era todos os dias, quase. Nessa altura é o quê? Os tais 13 anos? Os 13 anos, sim. O que é que estes 13 anos têm de tão simbólico? Estes 13 anos representam o quê para ti? Representam... como é que eu ia te explicar? Foi uma situação horrível para mim, mesmo. Eu senti-me vazia nessa altura. Não sabia quem eu era, sequer. Mas agora acho que foi uma coisa que me puxa para a frente e mostrar às pessoas que isto é uma situação complicada e que consigo superar e que consigo ser a Catarina e consigo ser forte, que era o que as pessoas duvidavam de mim e até aí gozavam mais, porque era frágil. Mas quando tu falas desse período onde tu te sentias vazia, os tais 13 anos, que foi realmente uma idade tão difícil para ti, estás-te a referir aos momentos em que na escola tu eras gozada desta maneira? É aí que te estás a referir? Sim. Ou houve um episódio específico que te marcou particularmente, Catarina? É assim, as pessoas, aquilo foi gradual, ou seja, as pessoas começaram, ok, o que é isto? Porque aquilo parece um exercício. É estranho, não é? Parece um exercício, porque sim, quando tu acordavas era assim, aquilo não é? Era, sim, exatamente. E as pessoas, depois como começou a ser quase todos os dias, as pessoas... O que é que esta quer? O que é que se passa com esta miúda? Exatamente. E acabei por ficar com medo de ir à escola, com medo das pessoas da minha idade. Comecei a querer me dar com pessoas mais velhas porque não conseguia estar com adolescentes. Nem com primos da minha idade, nem com ninguém. Porque tenho sempre medo, tinha aquela medo coisa... de seres rejeitada. Exatamente. Até porque houve realmente uma altura onde os bombeiros eram chamados à escola em permanência, o INEM eram... Já me conheciam. Já te conheciam de tantas vezes que tu foste para as urgências. Sim. E de tantos exames que te fizeram à procura do que é que se passava com esta menina. É um problema de coração, é o quê? Exatamente, e depois perguntavam-me, então, mas o que é que tu tens? Eu não sabia o que é que eu haveria dizer. Ainda, não é? Exatamente, e aí eles diziam, pronto, está mesmo a gozar, não sabe.